a pessoa traz para a sua mente, no momento presente, todos os fatos ou vários fatos que podem ou não ocorrer no futuro. A gente vive uma civilização que acaba sendo uma grande fábrica de ansiedade. Também permeia as nossas relações, em razão do fenômeno da idealização. Por se preocupar tanto com o futuro, a sua mente não encontra espaço para que ela preste atenção ao que ela está fazendo no aqui e no agora. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Dando continuidade à série de vídeos sobre inteligência emocional, hoje eu vou abordar a ansiedade, esse estado emocional que tanto nos visita e sobre o qual precisamos tanto compreender. Antes de falar propriamente sobre ansiedade, é importante a gente compreender como funciona o nosso organismo de modo saudável. Todo organismo precisa perceber as suas necessidades e agir de modo adequado para satisfazê-las. Quando o nosso organismo é submetido a níveis toleráveis de tensão, ele funciona conforme o que a gente pode chamar de fisiologia primária, que é um modo não acelerado de funcionamento, conforme o ritmo da natureza. Mas quando o nosso organismo é submetido a níveis de tensão acima do tolerável, ele funciona segundo o que a gente chama de fisiologia secundária, que é um modo acelerado, um modo de emergência, que se presta a satisfazer as necessidades segundo as circunstâncias do ambiente, do momento. É um modo que prejudica um pouco a nossa percepção e a nossa ação mais precisa. Eu vou dar um exemplo de uma atividade profissional. Se um cozinheiro no restaurante recebe um pedido e ele tem 15 minutos para elaborar aquele prato, para fazer aquele prato, a gente pode dizer que esse é um nível tolerável de tensão. Ele tem bastante tempo para realizar aquela tarefa. Mas se no mesmo período de 15 minutos ele recebe 5, 6, 7 pedidos, o nível de tensão já se eleva acima do tolerável e ele precisa agir conforme um modo mais acelerado. Vai prejudicar um pouco a percepção e a sua ação, mas é o que ele precisava fazer para dar conta daquele pedido dentro do tempo que lhe foi oferecido. Então a gente pode concluir que esse modo mais acelerado, a ansiedade, que caracteriza a ansiedade, nem sempre é patológica. Ela pode ser funcional para a gente. Isso porque, quando nós somos desafiados, é natural que nós sintamos uma tensão. E essa tensão faz com que a gente mobilize energia para buscar recursos, buscar conhecimento para realizar aquela tarefa, para superar aquele desafio. Além disso, o nosso organismo é criado para suportar que esse estado de alerta, que esse modo de emergência se processe em situações excepcionais. Mas é importante que essas situações sejam excepcionais e não a regra. O que a gente chama de ansiedade patológica ocorre quando esse modo de alerta, esse modo de emergência deixa de ser a exceção e passa a ser a regra. E quando é que isso ocorre? Uma das possibilidades de cronificação desse modo de emergência
é quando a pessoa é submetida a níveis elevados de tensão de forma reiterada. É o caso, por exemplo, da profissão de um policial, que de tanto ser submetido a níveis elevados de tensão, ele acaba se comportando de forma mais ordinária, segundo um modo mais acelerado. E aí é difícil exigir dessa pessoa que haja sempre conforme a sua fisiologia primária, conforme o ritmo da natureza. É por isso, aliás, que tantos profissionais acabam adoecendo ou buscam até sair das ruas, buscar atividades mais tranquilas, se são submetidos a um nível de estresse durante muito tempo. Uma outra possibilidade de cronificação desse modo de emergência, que caracteriza a ansiedade patológica, ocorre quando, em razão do nosso desejo de controle, nós buscamos controlar neuroticamente todos os elementos da nossa vida, principalmente os fatos que podem ou não ocorrer no futuro. E aí, na ansiedade patológica, a pessoa traz para o momento presente, para a sua mente, no momento presente, todos os fatos ou vários fatos que podem ou não ocorrer no futuro. E esse desejo de controle neurótico do futuro refere-se tanto a situações positivas quanto a situações negativas. Em relação às situações positivas, ele ocorre quando a pessoa busca antecipar de modo forçado algo positivo que está na sua perspectiva. É o caso, por exemplo, de um rapaz que conhece uma menina e que se interessa por ela e que busca convidá-la para sair. E aí, ao invés de esperar um momento oportuno, ele tenta forçar tanto a antecipação do encontro que a menina acaba se assustando e acaba se afastando dele. Então a gente conclui que a ansiedade em relação a situações positivas, ela acaba afastando a gente ainda mais do que a gente deseja. Em relação a situações positivas, a ansiedade patológica também se expressa quando a gente vive somente na expectativa da ocorrência do momento futuro. E aí a gente acaba não saboreando, não vivendo os momentos presentes que ocorrem no nosso dia a dia, porque a nossa mente está vivendo aquele momento futuro que ainda vai acontecer. Em relação às situações negativas, a ansiedade patológica está relacionada à emoção do medo. Buscando evitar a ocorrência de riscos, de perigos, de ameaças, que se referem sempre ao momento futuro, a pessoa busca arquitetar na sua mente um plano para que esses fatos não ocorram. Isso é uma grande perda de tempo e de energia. É o famoso sofrer por antecipação. A pessoa gasta uma energia desnecessária buscando criar um plano na sua mente para que esses eventos não ocorram, na crença de que ela tem o poder de controlar todas as ocorrências. O problema desse controle, desse desejo de controle em relação ao futuro, é que a pessoa acaba vivendo desconectada do agora. Ela se desconecta do momento presente de modo tão marcante que ela não consegue saborear os momentos do presente, o que ela vive no seu cotidiano. Por se preocupar tanto com o futuro, a sua mente não encontra espaço para que ela preste atenção, se concentre, se dedique ao que ela está fazendo no aqui e no agora. Mas nesse cenário de ansiedade, em relação à ansiedade, é importante que a gente destaque também o contexto social em que a gente vive. A gente vive uma civilização que acaba sendo uma grande fábrica de ansiedade. Isso porque
o nosso modo de viver e de conviver, que foi construído há muito tempo, ele ainda é centrado na competição. Nós ficamos competindo uns com os outros em torno dos melhores postos sociais. E essa competição, ou melhor, quando a gente conquista esses postos sociais, a gente acaba desejando, buscando produzir muito ou sendo obrigado a produzir muito. Esse produtivismo se presta à acumulação de excedentes econômicos, à acumulação de dinheiro, e essa acumulação se presta a consumirmos mais. Então, esse ciclo constante de competição, produtivismo, acumulação e consumismo faz com que a gente opere de modo regular, segundo a fisiologia secundária, segundo esse modo acelerado. A gente fica sempre preocupado com o que vai acontecer no futuro e aí a gente não consegue relaxar. Essa é uma questão tão importante, tão profunda, que ela vai ser objeto de outro vídeo que eu vou fazer no futuro, referente à psicologia social. Mas nesse vídeo eu já posso dar alguns exemplos de como essa grande fábrica de ansiedade permeia as nossas relações na educação, nas relações profissionais e nas relações afetivas. No campo educacional, a pedagogia centrada nas provas, nas notas das provas, faz com que os alunos fiquem sempre se comparando uns com os outros. E essa comparação faz com que os alunos ficam sempre competindo uns com os outros. E aí fica muito difícil eles construírem o prazer de aprender, de saborear o conhecimento no dia a dia, os pequenos avanços diários no processo de aprendizagem. Porque se impõe tanto aos alunos a preocupação com as provas, com as notas, com a aprovação e com a reprovação, que a mente deles fica sempre projetada no futuro. E eles não conseguem relaxar durante as aulas. No campo profissional, a mesma competição, a mesma comparação acaba permeando a nossa relação com as nossas profissões. Nós vivemos o tempo todo competindo uns com os outros pelos melhores postos de trabalho. As profissões em geral são pautadas sempre por metas. E essa preocupação constante pelas metas faz com que as pessoas dificilmente construam o prazer das conquistas diárias que são alcançadas nos seus trabalhos. E essa falta de vivência do agora, do saborear o que se faz no dia a dia do trabalho, compromete a nossa relação com o trabalho e faz com que a gente acabe se tornando mais ansioso por pensarmos sempre no futuro, por nos preocuparmos sempre com a competição uns com os outros. No campo afetivo, a ansiedade também permeia as nossas relações, em razão do fenômeno da idealização. A idealização faz com que a gente deseje ter o controle de tudo que se refere à afetividade. Em primeiro lugar, as pessoas idealizam o que elas querem, o modelo de relação que elas consideram ideal. E quando elas encontram alguma pessoa, quando elas passam a se relacionar com ela, a segunda idealização é em relação à própria pessoa, idealiza-se a pessoa. Não se busca conhecer a pessoa real e amar a pessoa segundo o que ela realmente é. Além dessa idealização em relação à pessoa, idealiza-se também as metas. As pessoas vivem em torno de metas para morar junto, para casar, para ter filhos, metas, idealizações e mais idealizações. E assim, quando essas idealizações não se concretizam, as pessoas elas tendem a descartar as relações,
porque elas desconsideram tudo que foi vivido no dia a dia das relações, todos os momentos bons, e elas descartam as relações simplesmente porque não estão correspondendo às expectativas construídas de forma idealizada. E aí vocês podem me perguntar: beleza, Daniel, você descreveu o fenômeno, só que eu sou muito ansioso, então o que eu posso fazer para desenvolver a inteligência emocional em relação à ansiedade? Vários movimentos são possíveis, mas eu vou destacar 6 movimentos que eu considero muito úteis no trato da ansiedade. O primeiro movimento que eu considero útil é a realização constante de exercícios físicos. Geralmente, a mente ansiosa é uma mente que está povoada de muitos pensamentos, geralmente relacionados ao futuro. E quando a gente se dedica a uma atividade física, quando a gente realiza uma atividade física, a nossa energia, que estava concentrada no pensamento, é deslocada para o comportamento, para o movimento. A energia sai da nossa mente e vai para o nosso corpo. E esse movimento, esse deslocamento é suficiente para fazer com que a gente esvazie a nossa mente, ao menos no momento em que a gente está realizando a atividade física. Isso é fundamental para o nosso bem-estar. O segundo movimento que eu considero importante é a gente aprender a saborear o momento presente, a saborear os pequenos momentos do nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Se eu estou trabalhando no computador e subitamente me vem o desejo de comer um chocolate, se eu resolver comer aquele chocolate enquanto continuo desenvolvendo aquela atividade, a minha experiência será muito carente. Agora, se eu resolvo parar a minha atividade e me dedicar exclusivamente à experiência de saborear o chocolate, aquela experiência será muito mais potencializada, será muito mais agradável. Isso se refere a tudo na nossa vida. Se a gente aprende a se tornar mais presente, a vivenciar o que a gente está fazendo no aqui e agora, com atenção plena, esse movimento ajuda a gente a se tornar menos ansioso, porque assim a gente vai ocupar menos a nossa mente com as preocupações do futuro e vivenciar mais o que a gente está fazendo no aqui e agora. Além disso, vem o terceiro movimento, a terceira dica, que é a gente construir um certo equilíbrio entre o presente e o futuro. É importante que a gente trace algumas metas em relação ao futuro, mas essas metas precisam ser traçadas sem que a gente deseje controlar o futuro. A gente pode até projetar o que a gente deseja alcançar no futuro, mas realizar o que a gente precisa fazer no aqui e agora, sem o desejo neurótico de controlar todas as ocorrências positivas ou negativas que podem vir a acontecer. Além disso, a quarta dica que eu considero importante é que a gente também questione as nossas metas. Como eu disse, é razoável que a gente estabeleça metas para o futuro, desistindo de exercer o controle sobre as ocorrências futuras. Mas é importante que a gente questione também as nossas metas. Se eu, por exemplo, crio um canal no YouTube e resolvo traçar como meta alcançar 10 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores, essa é uma meta que não vai colaborar com o meu bem-estar, que vai promover muita ansiedade, porque eu vou estar sempre preocupado com o que os outros vão achar. Agora, se em vez dessa meta eu estabelecer como objetivo me desenvolver cada vez mais, produzir cada vez
vídeos melhores, desenvolver as minhas potências, adquirir cada vez mais conhecimento, me sentir cada vez mais à vontade diante da câmera. Eu, com isso, vou aprender a saborear as pequenas conquistas do dia a dia. E aí eu vou me sentir feliz pelo que eu estou realizando no aqui e agora. Eu não vou condicionar a minha felicidade ao que as outras pessoas vão achar. E aí pode até ser que esses resultados externos ocorram, mas eles não vão definir a minha felicidade, o meu bem-estar, a minha realização. Além disso, a quinta dica que eu considero importante é adquirir mais conhecimento, buscar sempre evoluir. No exemplo que eu dei do cozinheiro, quando ele resolve adquirir mais conhecimento, desenvolver suas técnicas, aprender ferramentas de elaboração dos alimentos cada vez mais sofisticadas, ele vai se tornar cada vez mais qualificado a dar resposta às demandas do ambiente, às demandas que lhe são direcionadas com menor grau de tensão. Porque quando a gente conhece mais, quando a gente sabe mais, a gente faz melhor e com uma velocidade maior. Além disso, a sexta dica que eu dou é a gente equilibrar a busca pelo conhecimento com o ato de esvaziar o nosso pensamento. É importante que a gente aprenda também a ficar em silêncio, a esvaziar a nossa mente. É a tão falada meditação. E aí vocês podem falar para mim, mas Daniel, eu já tentei meditar e não consigo meditar. Meus amigos, pode ser que vocês já tenham meditado várias vezes nas suas vidas e não tenham percebido. A natureza, por exemplo, é um grande mediador na nossa atividade de meditar, de esvaziar o nosso pensamento. Quando a gente vai à praia, quando a gente resolve contemplar a beleza da natureza, naquele momento a gente esvazia o nosso pensamento de tal forma, a gente se dedica à contemplação da natureza de modo tão intenso, que esse movimento é sim um ato de meditação. Uma atividade que eu gosto muito de realizar é ir a uma praça muito arborizada que tem aqui perto da minha casa para realizar atividades físicas. E depois do exercício físico, eu dou algumas voltas lentamente ao redor da praça e fico contemplando as árvores. É um momento que eu considero de profunda meditação. Eu esvazio a minha mente, eu não penso em nada e eu me dedico exclusivamente ao ato de contemplar aquelas árvores. E dito isso, surge a pergunta final. Como é que a inteligência espiritual pode ser articulada com a inteligência emocional em relação à ansiedade? Se a gente for parar para pensar na nossa existência de forma mais ampla, a gente vai perceber que nós vivemos aqui nesse plano durante um tempo relativamente curto. E aí é importante que a gente pense: como eu pretendo viver a minha vida nesse espaço de tempo? Eu pretendo aprender a viver bem, saborear os momentos do dia a dia, as pequenas belezas, as pequenas alegrias da vida? Ou eu vou viver ansiosamente, sempre esperando momentos futuros, que podem inclusive nem chegar? E aí, a pessoa pode acabar morrendo sem que ela tenha aprendido a viver.
é o que lamentavelmente ocorre com muitas pessoas. Portanto, é importante que a gente reflita a partir da inteligência espiritual qual é o verdadeiro sentido da vida. Se é vivermos em função dessas metas externas relacionadas a status, a dinheiro, a consumo, ou se é aprendermos a viver bem, desenvolvermos atributos íntimos, potências íntimas que estão dentro de nós e construir uma forma de relação mais sutil, mais profunda com as outras pessoas. Aprendendo a viver o aqui e agora dentro de nós e nas relações com as outras pessoas, sempre permeadas pelo amor, isso contribui para que a gente viva de forma menos ansiosa e que, portanto, a gente consiga ser mais feliz no aqui e agora. Então eu fico por aqui. O vídeo de hoje ficou mais longo porque eu tive a intenção de concentrar em um só vídeo vários elementos acerca da ansiedade. Se você tem alguma pergunta sobre ansiedade, coloque aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele. Assim você ajuda que ele chegue a mais pessoas. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.